Olá, queridos, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Teologia Essencial. E hoje nós vamos falar sobre a soberania. O tema da soberania é um tema que é tão caro, tão importante para os cristãos. E para iniciar esse tema, nós vamos ler o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 34. Daniel 4, versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Esse é o texto de Daniel, capítulo 4, versículo 34. A afirmação da absoluta soberania de Deus é algo muito importante para os cristãos, como eu já disse, né? Então, assim, nós cremos que o controle de Deus é absoluto sobre a sua criação. Nós não defendemos que Deus criou e deixa o mundo se desenvolver autonomamente. Esse não é um pensamento cristão reformado. O que nós cremos é que Deus controla toda a sua criação constantemente, tudo está debaixo do seu governo. E nós cremos porque diversos textos bíblicos apontam para isso. A Bíblia é abundante nessas referências. Porém, tem alguma questão aqui que merece destaque, que é o sentido de que, ao mesmo tempo em que o domínio de Deus é total e ele deseja, escolhe e executa e acontece exatamente o que ele quer, a Bíblia também mostra que nós, seres humanos, somos seres moralmente livres para tomar decisões. Nós podemos tomar nossas decisões, nós temos nossa livre ação. E isso é um aparente paradoxo ali, né? Como é que pode? Mas Deus controla tudo, mas eu escolho. Mas a minha escolha vai estar dentro do que Deus controla. Por mais que seja paradoxal, é isso que a Bíblia apresenta. Ela mostra esses dois pontos. Por exemplo, quando nós vemos lá em Êxodo, que Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó. Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó. Portanto, Faraó endureceu o seu coração, mas ele também quis ter aquela ação, porque depois Deus pune Faraó porque ele endureceu o seu coração. Então, é um tanto quanto complexo, mas é um fato que a Bíblia mostra abundantemente. Eu quero apontar aqui dois textos. Vamos ler Jeremias capítulo 25, versículo 8. Olha o que diz. Jeremias 25, vamos ler o 8 e o 9. Diz assim: Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E os trarei contra esta terra, contra os meus moradores, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente. E os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Então aqui nós vemos nesse texto, Deus, depois de ficar por muito tempo anunciando, os profetas anunciando, pedindo para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, e o povo não se arrependeu, Deus está aqui anunciando o castigo, Deus está anunciando o cativeiro. E ele fala, na sua soberania, que ele vai trazer os povos, os povos inimigos, tá? E ele fala que vai trazer Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Obviamente, Nabucodonosor não era um servo de Deus, era um ímpio. Mas a ideia de meu servo aqui é porque Deus controla tudo. Deus é soberano sobre todos os reis. Então ele faz o que quer, ele controla tudo. Então Nabucodonosor foi instrumento de Deus para que a soberania de Deus fosse concretizada ali. É um texto muito claro. Por outro lado, não quer dizer que ele não recebeu a sua punição por isso, porque ele quis fazer isso. Então, ao mesmo tempo de que Deus soberanamente quis que isso acontecesse, também foi uma livre escolha de Nabucodonosor fazer isso. É paradoxal, mas é o que a Bíblia apresenta. Mais um versículo, Isaías capítulo 45, vamos ler alguns versículos. Isaías 45, verso 1 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Esse é Deus mais uma vez falando que vai usar um rei humano, Ciro, que não era um servo de Deus, mas ele fala Ciro, o seu ungido, né, para cumprir
o que Deus tinha determinado para exercer sua soberania através de Ciro. E mais um versículo que eu quero ler nesse Isaías 45 é o versículo 7, que diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas estas coisas. Esse crio o mal aqui, obviamente, não é o mal moral, né? Mas é o mal como castigo, como punição. Deus controla tudo, Deus faz tudo, Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, esse é um tema recorrente em toda a Escritura. Nós não temos como escapar da soberania absoluta e restrita de Deus. Ele é o autor da história, ele escreve a história, ele está no controle de absolutamente tudo. E para encerrarmos, vamos ler o Salmo 93. Salmo 93 diz assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade. Senhor, para todo o sempre. Esse é um salmo muito belo, que ele deixa bem claro que Deus controla tudo. A grandeza do mar, a grandeza de tudo, Deus controla tudo. E o que cabe ao seu povo é buscar a santidade, porque esse Deus é santo, é todo-poderoso e é soberano. Esse é o tema da soberania de Deus. Encerramos por aqui esse Teologia Essencial. Nos vemos no próximo.